Catapultas não eram brinquedos, mas instrumentos de execução brutal, transformando homens em névoa. Guerras não apenas terminavam, como também resultavam em corpos em queda, ossos quebrados e órgãos liquefeitos. Esses dispositivos de terror em massa serviam não apenas para romper muros, mas também para despedaçar o espírito humano. Tratava-se de uma carnificina meticulosamente planejada e teve origem, oficialmente, em 399 a.C., em uma cidade que se estende entre a Grécia moderna e a bota da Itália, Siracusa, na ilha da Sicília. Os gregos não estavam apenas construindo templos, eles estavam fabricando a arma de cerco mais letal da história. Dionísio I, o tirano de Siracusa, um senhor da guerra, psicopata e aficionado pela corrida armamentista, foi provocado por Cartago, hoje a Tunísia moderna. Desconfortável com a proximidade, ele ordenou que engenheiros construíssem a primeira catapulta movida a torção registrada no mundo. Um estilingue, uma arma de guerra, com bobinas de torção feitas de tendões retorcidos, lubrificados e tensionados para ressoar. Um mecanismo de lançamento esculpido em madeira de freixo, capaz de lançar a morte mais rápido que o som. E munição padronizada, como virotes, dardos e grandes pedras semelhantes a melões. Esses melões pesavam entre 22 e 36 quilos, fortes o suficiente para esmagar o peito de um homem como uma tigela frágil. Lembre-se de se inscrever, você não vai querer perder isso. Fato histórico interessante. O primeiro uso documentado de máquinas de guerra de arremesso de pedras remonta ao século VII a.C. O rei Uzias de Judá, conforme registrado no livro das Crônicas, instalou dispositivos nas muralhas de Jerusalém para arremessar pedras. No entanto, os engenheiros de Dionísio não estavam construindo suportes de parede. Eles estavam projetando máquinas de matar móveis. Imagine se você fosse um deles. Você passou 6 meses refinando esse projeto, ajustando taxas de torque de textos antigos, equilibrando o comprimento dos braços, testando ângulos de lançamento e, então, uma manhã, seu comandante apresenta um prisioneiro, despido, contido e com os olhos vendados. Você agarra a catapulta, enche-a com uma pedra, prende a corda do arco até ela ranger. O engenheiro aciona o gatilho, o braço balança rapidamente com um estalo como um tendão rompido, a pedra desaparece e então ressurge em uma nuvem de névoa vermelha, deixando apenas fragmentos de osso, tecido e uma mancha na parede de teste. O engenheiro vomita na areia, mas Dionísio sorri, pois ele se deleitava não com os engenheiros, mas com a arma em funcionamento. E ela funcionava, com mais eficácia do que o previsto. Na época em que Filo de Bizâncio e Hiro de Alexandria surgiram, a operação de catapultas havia se tornado um campo de estudo, uma ciência. Eles escreveram trabalhos acadêmicos sobre princípios mecânicos, como razões de velocidade e medidas de braço, calcularam a resistência do ar, a deformação por torção e as temperaturas ideais de secagem da corda. Isso não era guerra, mas teologia mecânica. E quando os primeiros cercos genuínos se desenrolaram, as consequências foram apocalípticas. Em 340 a.C., Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande, cercou a cidade fortificada de Perento, agora reconhecida como Turquia. Em vez de arietes, ele trouxe catapultas, lançadores de flechas e pedras dispostos em fileiras, não apenas para destruir torres, mas também para transformar distritos inteiros em valas comuns. Como relatou Diodoro Sículo, a cidade sofreu destruição extrema, com mais de 1.500 civis e soldados esmagados ou esquartejados antes mesmo que Filipe conseguisse penetrar as defesas externas. Não houve negociações de paz, nem misericórdia, apenas chuva de pedras premeditada. Hordas desceram sobre as torres de vigia como meteoritos em queda. Mais tarde, o estrategista grego Eliano Tático escreveu que o fogo das catapultas dispersou unidades inteiras antes que um único soldado fosse atingido. Era chamado de trovão silencioso porque, quando você o ouvia, já era tarde demais. Você já estava reduzido a polpa. No entanto, apesar de sua geometria e sangue, os gregos ainda empregavam catapultas como uma ferramenta precisa para invadir fortalezas e enviar mensagens.
No entanto, Roma observou e fez uma pergunta intrigante: e se nunca parássemos de usá-los? Se não apenas muralhas, mas cidades inteiras tivessem sido apagadas, qual teria sido o resultado? Os gregos o construíram, os romanos se maravilharam com seu potencial e se perguntaram: e se ele persistisse indefinidamente? Foi assim que surgiu o onaga, batizado em homenagem ao burro selvagem por sua natureza feroz e imprevisível. O onaga não era apenas um dispositivo, era uma fera enfurecida confinada em madeira, movida por tensão, saliva e tênues esperanças de que não explodiria na sua cara. Suas cordas de torção eram mais do que apenas esticadas. Eram tendões retorcidos e crina de cavalo chamuscada, encharcadas de óleo e fumaça, gemendo de fúria sempre que acionadas. Um soldado, certa vez, descreveu seu ruído como um grito do submundo. Não se tratava de linguagem simbólica, era uma terça-feira comum. Ao contrário da precisão de uma balista, o onaga arremessava pedras do tamanho de um baú, pesando aproximadamente 122 quilos, dependendo dos caprichos dos deuses ou da crueldade de seu superior. Cada descarga exigia pelo menos 8 homens. Ele poderia fraturar costelas se alguém chegasse muito perto. Em 378 d.C., em Adrianópolis, o imperador romano Valente subestimou os desesperados godos, expulsos de sua terra natal pelos hunos e sofrendo abusos dentro do território romano. Quando Valente tentou lhes dar uma lição, eles retaliaram com uma batalha apocalíptica. Relutante em esperar por reforços, Valente marchou para o território gótico, apenas para encontrar suas carroças defensivas dispostas em círculo como uma fortificação. Enquanto a infantaria romana se mobilizava, a cavalaria dos godos atacou, transformando Adrianópolis em um matadouro, atual Edian, na Turquia. O resultado foi desastroso. As defesas romanas, incluindo muralhas, catapultas e artilharia, foram empregadas como uma última resistência desesperada. Os onagros dispararam indiscriminadamente sobre os parapeitos, lançando-se em meio a redemoinhos de poeira e neblina. Aminus Marcellinus escreveu: embora ninguém tenha sido atingido, a mera antecipação do impacto despedaçou suas fileiras. O medo de ser esmagado por uma rocha em queda foi suficiente para fazer com que soldados calejados pela batalha recuassem. Alguns não fugiram com a rapidez necessária. Testemunhas oculares descrevem homens mortos, parecendo peles achatadas, pernas dobradas para trás e torsos dizimados. Um escriba declarou ter visto um homem dobrado como um acordeão. Seja figurativa ou literal, a implicação era inconfundível. Roma desencadeou o terror. No entanto, o terror nem sempre prevalece. Ao cair da noite, 2/3 do exército romano estavam mortos. O imperador Valente desapareceu no tumulto. Alguns afirmam que ele pereceu, envolto em chamas, dentro de uma casa de fazenda, cercada por godos. Outros afirmam que ele foi lançado à insignificância. Agora, vamos voltar no tempo, pois Adrianópolis não foi a primeira vez que Roma usou catapultas para abrir os portões da perdição. 146 a.C. marca a conclusão da Terceira Guerra Púnica, onde Cartago enfrentou um cerco romano implacável por 3 anos. A fome se generalizou e os defensores cartagineses foram forçados a consumir caldo de couro fervido. As catapultas, longe de cessar, atiravam pedras na cidade dia após dia. Apiano documentou os gritos de mulheres presas em estruturas em colapso, crianças obliteradas por escombros e defensores mutilados nas muralhas antes mesmo de poderem retesar seus arcos. Esses não eram ataques esporádicos, eram calculados, metódicos e intermináveis. Quando os romanos finalmente romperam as muralhas para o massacre, não estavam entrando em uma cidade, mas sim em um cemitério. O número de mortos variou de 450.000 a 750.000, embora nem todas as mortes fossem atribuíveis às catapultas. No entanto, o onagro não era apenas uma arma de cerco. Ele desempenhou um papel crucial em romper as defesas da cidade e garantir a vitória. A artilharia romana não se limitava a atirar pedras, era uma ferramenta para corroer o moral, causando terror.
Seus projéteis não visavam apenas fortificações, mas também casas, santuários e padarias. Cada impacto era um sermão de capitulação ou carnificina contínua. Algumas cidades sucumbiram em um único dia, outras resistiram, apenas para serem obliteradas. Nesse estágio, os romanos já haviam compreendido o potencial de suas armas. Se pedras podiam matar, o que mais poderiam transportar? Fiquem ligados, pois nos aprofundamos além das rochas em fogo, doença, decadência. Na próxima vez que uma catapulta fosse lançada, ela atingiria não apenas suas defesas, mas também seus pulmões e espírito. Pedras esmagam muros. No entanto, se o objetivo não era arrombar o portão e se fosse destruir a fé? Bem-vindos ao próximo capítulo de Siegecraft, a Era do Fogo e da Decadência. E que a sorte nos guie a todos, em biologia. Assim que os romanos descobriram que podiam atirar uma pedra em chamas em uma padaria, não demorou muito para que alguém pensasse: e se a gente atear fogo primeiro? Eles não eram sutis. Engenheiros romanos e bizantinos do século I enchiam potes de cerâmica com piche, enxofre, cal viva e fogo grego, uma substância inflamável que continuava a queimar debaixo d'água. Alguns projetos incorporavam trapos embebidos em óleo e cacos de argila para aumentar a probabilidade de estilhaços. Quando esses potes explodiam contra estruturas de pedra, o resultado era apocalíptico. Os defensores, encharcados em chamas e cegos pela cal, tinham a pele derretida como bonecas de cera. Não se tratava de uma guerra aleatória. Instruções detalhadas para a criação de jarros de fogo podem ser encontradas no manual de campanha bizantino Protege-Com, para maximizar o alcance e a destruição. Procópio de Cesareia escreveu que esses projéteis incendiários forçavam os defensores a pular das muralhas, para evitar serem queimados vivos. Alguns o faziam. No entanto, se você acha isso perturbador, espere até nos aprofundarmos em táticas mais macabras. À medida que o fogo se tornava menos eficaz, eles começaram a usar cadáveres, carne podre, carne doente e animais infestados recheados com feno e sujeira, que eram lançados em mercados, poços e templos da cidade. O objetivo era espalhar doenças, causar pânico e aniquilar psicologicamente o inimigo. Os citas a originaram, os romanos a adaptaram e os mongóis a refinaram. Hoje, uma cidade na Crimeia chamada Cafre serve como uma lembrança trágica de um passado sombrio. Foi lá que ocorreu o cerco de um porto da Crimeia pelo exército mongol. Em meio ao acampamento deles, a peste causou estragos. Em vez de recuar, eles inovaram. Lançaram cadáveres infectados por cima dos muros usando catapultas. Os espectadores descreveram o ar como denso de decomposição, e ratos se banquetearam com os restos mortais. Os genoveses logo começaram a adoecer. Alguns estudiosos propõem que este foi o ponto de entrada. Acredita-se que foi assim que a peste negra se infiltrou na Europa. Não por meio de ratos em navios, mas por meio de corpos em decomposição arremessados por cima de muros de pedra. Sim, você leu corretamente. Seus professores de história podem não ter abordado o papel que as catapultas desempenharam no desencadeamento de uma das pandemias mais mortais que a humanidade já enfrentou. Isso não foi um acidente, mas uma estratégia militar. Guerra biológica, séculos antes de ter um nome. Imagine-se na parede, preparando-se para um projétil. Mas em vez disso, é carne. Ele atinge o quadrado e explode. Um galho avança em direção a uma fonte. Náuseas e a vontade de gritar tomam conta de você. Você não deseja mais se envolver em combate. Este foi seu ponto de ruptura. Cidades, embora sobrevivessem ao cerco, frequentemente sucumbiam à peste mais tarde. Cadáveres não eram meramente instrumentos de guerra. Eles transmitiam mensagens. Esta não é uma luta apenas por terras. É uma batalha pela sua linhagem. O que acontece quando até isso falha? Quando o fogo e a doença não conseguem penetrar a alma, a resposta é simples. Você despedaça a mente pouco a pouco. E essa é a nossa realidade iminente, a fase da guerra de cerco.
é um capítulo sombrio raramente mencionado. Aqui, a catapulta serve como uma melodia assombrosa. A cada nascer do sol, outro grito ecoa dos céus. Em seguida, vem o trovão implacável. Começou antes do amanhecer, um gemido cheio de tensão, seguido pelo estalo agudo de libertação, depois silêncio, apenas para ser substituído por gritos, não de homens, mas dos próprios céus. Nos séculos seguintes, as barragens de catapulta evoluíram para rituais de tormento. O próprio som podia levar os defensores à loucura. 674 d.C., Constantinopla. Durante 4 longos anos, o exército árabe sitiou a capital do Império Romano do Oriente. Não dias nem meses, anos, pedra por pedra, ano após ano. Ocasionalmente, cargas de 136 quilos, às vezes munição em chamas, sempre no mesmo ritmo. Os bizantinos o apelidaram de céu gritante. Alegavam sentir as mudanças de vento antes do impacto, e os soldados juravam ter ouvido um zumbido baixo no ar antes da colisão. Um relato conta da história de um homem coçando as orelhas até sangrarem. Outro descreve um padre implorando ao vento para parar. Não o avanço do inimigo, mas a barragem em si. Inacreditável? Talvez não, se você compreender a evolução das catapultas nessa época. Os cercos romanos e árabes haviam aperfeiçoado táticas de terror. O bombardeio não era apenas um ataque físico, era uma guerra psicológica. As pedras nem sempre ceifavam vidas. Um único tiro perdido podia abalar a determinação de um batalhão. Amiano Marcelino observou que, sem derramamento de sangue, o medo por si só desenraiza a todos. Imagine ser um fazendeiro recrutado para o serviço na torre. Você passou a noite acordado, ouvindo soluços e madeira rangendo sob o esforço. De repente, o silêncio é seguido por um chiado, depois um baque perto da sua cabeça. A poeira enche o ar, gritos ecoam, seu camarada agora está sem um braço. Sem esperar por ordens, você foge. Essa era a intenção. Agora, vamos nos aprofundar na intriga. Pode-se especular que os generais romanos buscavam vitórias durante os cercos. No entanto, será que eles também se esforçavam para pulverizar cidades antes que seus portões fossem violados? Há relatos de cidades que capitularam antes mesmo que a primeira pedra fosse lançada, apenas por observar a construção de máquinas de cerco. Guerreiros bárbaros, conhecidos por sua bravura em combate corpo a corpo, vacilavam ao som de cordas sendo enroladas. Até soldados experientes tinham alucinações. Orações se transformavam em balbucios incoerentes. Deserções em massa foram relatadas. Aparições visionárias foram vistas acima dos muros. O medo era uma estratégia, e catapultas serviam como sermões. No entanto, não era apenas o inimigo que se esforçava. Os engenheiros também sucumbiam. Evidências da era bizantina indicam rotação da tripulação, não por exaustão, mas por razões psicológicas. Os homens começaram a conversar com cordas. Alguns beijavam a estrutura antes do lançamento, enquanto outros murmuravam orações, não maldições. Uma carta desenterrada de um mosteiro sírio diz: "Lançamos 70 pedras. A última, juro, gritou de volta." Se sentiu algo ou simplesmente quebrou, ninguém sabe, e ainda assim, o mundo continuou se movendo. Mudando o foco para 1453, a queda de Constantinopla, a resistência final. Nessa época, os canhões otomanos haviam revolucionado a guerra, a potência islâmica da época, absorvendo gradualmente os remanescentes de Bizâncio. Mas os bizantinos? Eles persistiram com catapultas em suas muralhas internas. Porque certos horrores perduram, máquinas antigas reconstruídas a partir de plantas monásticas, gemendo com a idade, mas ávidas. O observador veneziano Niccolò Barbaro registrou relatos de pedras sendo arremessadas com bravura, se não com força, uma última salva. Eles atiravam pedras não para destruir, mas para incutir medo em seus adversários, lembrando-os dos antigos governantes desta terra. Por um tempo, essa estratégia funcionou. O clamor das catapultas e canhões bizantinos fundiu-se em tal desordem que os sapadores otomanos atrasaram seu avanço. Alguns foram arrasados,
Outros perderam a coragem. Poucos, mas o suficiente para sublinhar o fato de que essa força ancestral, nascida em laboratórios gregos e na agressão romana, ainda mantinha seu poder. No entanto, não estava perto da morte. Estava apenas evoluindo. À medida que uma nova geração de engenheiros assumia o poder, eles não paravam de incutir medo. Eles ponderavam: e se a tornássemos maior? E se a tornássemos mais inteligente? E se a tornássemos gananciosa o suficiente para engolir cidades inteiras? E eis que eles conseguiram. Suponha que você achasse uma pedra voadora ameaçadora. Espere até que a máquina comece a imaginar coisas maiores, pois as catapultas não partiam com elegância. Elas se espalhavam e, quando retornavam, traziam aliados, apresentando o trabuco, o parente gigante e de alto desempenho da catapulta. No século XII, as máquinas de tensão estavam obsoletas. Cargas de 136 quilos eram arremessadas por seus trabucos de contrapeso, exibindo a elegância de uma bailarina e a ferocidade de uma pancada na cabeça como um tijolo. Elas ofereciam mais alcance, precisão, menos recuo e um charme inesperado. Em 1191, durante o cerco de Acre, uma cidade costeira em Israel, Ricardo Coração de Leão lançou formidáveis trabucos chamados Malvizinho e Martelo de Deus sobre as forças de Saladino. Eles choveram pedras e piche flamejante, transformando a noite de microfone aberto em uma cena apocalíptica. Aproximadamente 50.000 pessoas foram mortas durante o cerco, e aqueles que sobreviveram muitas vezes não viveram para ver o que se seguiu: execuções em massa de prisioneiros. As máquinas não apenas arrombaram os portões, elas selaram seu destino. Avançando para o cerco de Rhodes em 1480, o Império Otomano invadiu a ilha, armado com canhões de cerco e catapultas. Sim, eles persistiram em usá-los. Por quê? Porque eram eficazes. Engenheiros otomanos bombardearam o hospitaleiro com salvas implacáveis e sobrepostas durante toda a noite. O objetivo não era apenas infligir danos estruturais, era a completa erradicação dos sentidos. O eco retumbante da colisão, o som penetrante da madeira se partindo e a silenciosa transformação das orações em gritos. Embora as estimativas variem, estima-se que milhares perderam a vida em uma única semana, e as noites, elas foram registradas não em baladas de vitória, mas em registros funerários. Um monge escreveu: eles pereceram não em glória diante das muralhas, mas em fragmentos. O renascimento não tornou essas máquinas obsoletas, apenas as tornou obsoletas. E a catapulta tinha mais um truque escondido. Mesmo depois da Revolução da Pólvora, sua sombra persistia. As coisas podem ter acelerado, é verdade, mas as catapultas continuaram familiares. Elas não explodiam na sua cara. Podiam ser construídas do zero no porão de um mosteiro. Ocasionalmente, eram. Durante o cerco de Constantinopla, em 1453, enquanto os bombardeios otomanos pulverizavam as fortificações externas, os bizantinos, nas muralhas internas, empregavam catapultas antigas. Eles as remontavam a partir de diagramas escondidos em bibliotecas isoladas, como arqueólogos ressuscitando uma criatura há muito perdida. O eco fraco de uma voz, instando mais um tiro, persiste porque a catapulta nunca desapareceu de fato. Seus restos jazem espalhados em Massada, em Israel, em Orleans, na França, e em Tarso, na Turquia. É possível desenterrar fragmentos de pedras do tamanho de bolas de boliche e ainda detectar um traço de enxofre. Os estudiosos os rotulam de restos de projéteis, mas a terra os chama de cicatrizes. Não fomos nós que a matamos, apenas a aprimoramos, de torção a contrapeso, de pedra a aço, de máquina de cerco a sistema de mísseis, de destruir muros a destruir espíritos. Trabucos se transformaram em canhões, canhões se tornaram tanques, tanques se tornaram drones. No entanto, não é o mesmo princípio? Distância, surpresa, silêncio e, por fim, explosão. Agora vem com um joystick e uma restrição da Convenção de Genebra. No entanto,
A filosofia permanece inalterada. Não há necessidade de tomar uma cidade quando você pode fazê-los demoli-la sozinhos. Eles não incluem catapultas na lista das armas mais mortais do mundo. Talvez não devessem ter sido construídos pela graça ou rapidez, mas pelo que destruíram. Cidades como Cartago, Jerusalém, Constantinopla, Estradas, Acre foram reduzidas a ruínas, cada uma ainda reverberando gritos. E atrás de cada muro caído, cada porta estilhaçada, jazia uma arma que não sangrava, não parava e não fazia barulho ao tirar vidas. Apenas um estalo de tendões retorcidos, um assobio de vento, e então uma pessoa desaparecia. Mais de 200.000 vidas perdidas, calculadas grosseiramente. Não estão incluídos nesta contagem aqueles que pereceram lentamente ou enlouqueceram, apenas pedra, alavanca e músculos lisos o suficiente para encerrar uma era. Porque a catapulta não era um artefato, era uma crença. Imponha medo, atire-o, faça-os implorar antes que queimem. E se você acha que essa mentalidade ficou na história, olhe ao redor. De trabucos a tanques, tudo o que já fizemos foi alterar o formato do míssil.